Jesus, preencha lá o formulário. Amém? Glória a Deus. As nossas crianças. Ô Nicolas pai. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,33. Estendam as mãos para cá para abençoar a vida dessas crianças. Senhor Deus, poderoso Pai, abençoe, Senhor, essas crianças, Pai. Que o Senhor use-as, Pai, onde é que elas forem, Senhor, em nome de Jesus. Pai, use as professoras que vão estar na salinha, Pai, para ministrar na vida delas, Pai. Que venha algo do céu sobre a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cubra elas com as suas bênçãos, Senhor, e cuide de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Faz o nosso corredor aí profético, profetiza na vida das crianças, em nome de Jesus, declara sobre elas, sobre as tias, as bênçãos do Senhor. E você pode abrir sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Livro de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 10. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 10. Quem não tiver uma Bíblia do seu lado, você compartilha. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que o Senhor reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta do Senhor para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra do Senhor. Em seguida o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes de tua mãe. Entretanto o rei de Israel contestou-lhe: não, é o Senhor que reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia no seu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, quando o músico começou a dedilhar a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu e lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços nesse vale, porquanto assim fala o Senhor, eis que não sentireis vento, e nem verás a chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho,
e de vossos animais de carga. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, pois Ele entregará Moabe em vossas mãos. Pai, essa é a tua palavra, Deus. A tua palavra, Deus, que traz tremor, temor no nosso espírito. A tua palavra que dissipa tudo, Pai. Tudo, Deus. Ah, meu Deus, a tua palavra, Deus, quando ela vem sobre nós, só fica de pé aquilo que é inabalável. Porque aquilo, Deus, que é para ser abalado, ela abala, ela derruba, ela arranca. Que seja essa a função e o propósito dela nessa noite, ó Deus. Que permaneça apenas aquilo que é inabalável, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, quando eu olho para a vida de Josafá, e depois eu peço você que quer conhecer mais sobre Josafá, você lê 2 Crônicas, a partir do capítulo 18 até o capítulo 20. Porque Josafá, ele não foi diferente de outros reis. Como nós, muitas vezes, não somos diferentes de Josafá. Porque Josafá, ele nasce dentro de uma casa real. Josafá tem dentro da sua genealogia o maior rei que Israel já teve, que é Davi. Josafá tem como tataravô Salomão. Então eu imagino Josafá, quando ele olha para o quadro genealógico da sua família, ele se depara com homens que seguiram o caminho do Senhor, mas se depara com homens como seu avô, que não seguiu o caminho do Senhor. Josafá precisa fazer algumas escolhas. Ou sigo da forma que Davi andou, a forma que meu tataravô andou, a forma que o meu pai Asa andou, reto na presença do Senhor. Mas todos os reis, até Davi, andaram certinho no caminho do Senhor, mas alguns momentos eles deslizaram, alguns momentos eles derraparam. Agora olha para você, você também algumas vezes dá uma derrapada, algumas vezes você dá uma deslizada. Então quando eu olho para Josafá, eu olho para alguém que temia Deus, alguém que tinha uma sensibilidade com Deus, mas errava demais. Errava muito, fazia péssimas escolhas. Sabe por quê? Porque Josafá decide fazer aliança com quem não era para ter aliança. Porque um grande problema é quando eu e você fazemos aliança com quem não tem aliança com Deus. Meu querido, grava isso no seu espírito. Quem tem aliança com Deus não faz aliança com quem não tem aliança com Ele. Então não queira você querer andar reto no caminho do Senhor e ao mesmo tempo você está andando com todas as outras coisas que não deveria andar, com todas as outras pessoas que você não deveria andar. Não dá, não tem liga, não bate. 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 3, diz que o Senhor era com Josafá. Deus era com ele, gente. Como alguém que Deus era com ele, fez escolhas erradas, alianças erradas. Como? O homem que fez uma reforma religiosa em Judá. O homem que mandou os juízes andar por toda a rua de Judá pregando a palavra. Como um homem que tinha esse coração diante de Deus, ainda assim fez escolhas erradas. Nós estamos sujeitos, eu e você, a todo momento, todos os dias, nós estamos sujeitos
a comprometer a nossa aliança com Deus. Todos os dias nós fazemos coisas, temos ações, atitudes que comprometem a nossa aliança com Deus. Voltando a falar do tataravô de Josafá, gente. Salomão, o homem sábio, o homem que ninguém na terra tinha a sabedoria que Salomão tinha. Nenhum rei tinha as riquezas que Salomão tinha. Nenhum rei, nenhuma nação tinha o que Salomão possuía. Mas em 1 Reis, no capítulo 11, Deus fala: porque você não seguiu na minha aliança, porque você não andou no caminho do seu pai Davi, eu vou arrancar o seu trono, vou arrancar o seu reino. E ali começa a desmoronar ali começa a arruinar todo o reinado daquilo que Deus tinha instituído, tinha estabelecido. Porque o homem, uma mulher de aliança, o homem, uma mulher que tem uma aliança com Deus, ela não precisa de ter aliança com mais ninguém. Ela não precisa fazer acordos, negócios, políticas. Porque ela já tem uma aliança com Deus. E sabe qual foi o erro de Josafá? Que ele achou que a aliança que ele tinha com Deus não era suficiente. Ele achou que para manter Judá em paz e harmonia, ele tinha que fazer algumas alianças. E o erro de Josafá foi ter feito aliança com a casa de Acabe. Josafá pensou: para me manter Judá em paz, eu vou casar o meu filho com a filha de Acabe. Eu vou me envolver com a família de Acabe. Quem tem aliança com Deus, grava isso. Quem tem uma aliança com Deus, não precisa fazer aliança com a política, com a economia, com os status. Não precisa fazer aliança com mais nada. Porque quem tem aliança com Deus precisa fazer com o salmista. O Salmo 118, verso 8 diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Quem tem aliança com Deus entende que Deus é suficiente. Eu não preciso fazer acordo com nada e nem com ninguém. Por que é melhor fazer aliança com Deus? Por que é melhor confiar em Deus? O profeta Naum vai dizer no capítulo 1, versículo 7: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Se Josafá tivesse entendimento que a aliança dele com Deus já era suficiente, ele teria entendimento que Judá já estava seguro. Judá já estava em paz. Judá já estava com tudo estabelecido. Não precisava fazer aliança com a casa de Acabe. E por que nós não confiamos na aliança que nós temos com Deus? E nós buscamos fazer aliança, acordos, fazer joguinhos, fazer algumas coisas. Vou fazer isso porque isso vai me dar bem. Eu vou fazer aquilo porque isso me deixa bem, meu querido. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Ou você confia na aliança que você tem com Deus, ou você não confia. Porque como Josafá, quem é que confia em Deus? Levanta a mão. Então por que nós, quando os dias ruins, quando as circunstâncias batem na nossa porta, os dias difíceis batem, a gente começa a comprometer essa aliança? Por quê? Porque se eu confio em Deus, porque nos dias da tempestade, nos dias difíceis, eu começo a comprometer essa aliança que eu tenho com Deus, começo a reclamar, a murmurar, começo a buscar atalhos para resolver aquilo que eu disse: Deus, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor, tudo na minha vida está nas suas mãos. Se eu tenho essa confiança, por que então, quando as coisas estão difíceis, as coisas no casamento, na empresa, no trabalho, na sua vida, ela aperta e você começa a espirrar para todo lado? Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Nós vamos todos os dias comprometer
aliança. Nós vamos vacilar, nós vamos errar, nós vamos cair. Mas aquele que fez aliança comigo, com você, ele não vacila, ele não erra, ele não cai, ele se mantém fiel. Ele se mantém estável do mesmo jeito, ele não muda, você faz, você todos os dias está mudando alguma coisa, mas aquele que nós servimos permanece o mesmo. Então, em nome de Jesus, não ceda, não negocie, não desanima, porque você está desanimando, porque você está parando. Confia naquele que fez uma aliança eterna com você. Porque você está reclamando, porque você está pensando em desistir, para com isso em nome de Jesus. A aliança que ele faz, a aliança que ele fez, e a aliança que ele continua fazendo. As suas lutas não podem quebrar ela, as suas circunstâncias não podem quebrar ela, o inferno não pode quebrar ela. Porque Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz que em Cristo foi feita uma aliança maior, superior à antiga aliança. A aliança que Josafá tinha, ele deveria todos os dias olhar para a sua operação, que ele foi circuncidado, e lembrar que tinha uma aliança. O povo de Israel, presta atenção, eles precisavam de sinais para entender a aliança que eles tinham com Deus de Israel. Mas Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que eu e você fomos selados com o Espírito Santo. Nós não precisamos mais de ver nada externo para entender que temos uma aliança com Ele. Nós temos um Espírito selado aqui dentro. Essa é a nova aliança que Ele fez comigo e com você. Não foi uma aliança na carne, foi uma aliança no Espírito. E sabe o que me mata, Nicolas? Presta atenção para você aqui. Tem gente que fala assim, pastor, como eu queria viver na época de Moisés. Como eu queria ser Moisés, ver Deus face a face. Como eu queria ser Moisés e ver anjos, ver poder de Deus. Pastor, por que na Bíblia tem mais manifestação de Deus do que hoje? Pastor, como eu queria ser Gedeão, como eu queria ser Sansão, como eu queria ser isso, ser aquilo, meu querido. Minha querida, imagina todos eles enfileirados aqui hoje, imagina, eles estão dizendo para nós assim, vocês queriam ver o poder que a gente viu? Vocês queriam ver os anjos que a gente viu? Vocês queriam ver o mar se abrindo? Vocês queriam ver rodas, anjos de 4 asas, de 4 rostos? Você queria ver isso tudo? Mas nós queremos algo que a gente não teve, mas vocês têm. A presença dele habitando dentro de vocês. É por isso que eu não quero o poder de Deus, Geraldo. É por isso que eu não quero ver o mesmo poder que os profetas viram, porque eu tenho algo que os profetas nunca teve, que é a presença do próprio Deus que está sentado no trono, habitando dentro de mim. Isso eles não teve. Eles queriam ter, mas não teve. Mas você tem esse privilégio. É essa nova aliança que Deus fez através de Jesus. É essa nova aliança que Deus fez através de Jesus. E por que nós negligenciamos essa presença? Eu não venho para dentro desse lugar, gente, esperando uma manifestação gloriosa, não. Essa manifestação gloriosa já está dentro de mim desde quando eu saio da minha casa. Eu venho para cá apenas para manifestar aquilo que já está dentro de mim.
Porque enquanto nós viemos para cá, apenas esperando receber algo de Deus, nós nunca vamos experimentar de fato aquilo que Ele tem para mim e para você. Porque na aliança antiga eu tinha que entregar, mas na nova aliança foi Ele quem se entregou. Agora a minha entrega não é condicionada mais naquilo que eu quero obter dele. A minha entrega é daquilo que eu já obtive dele. Graça, salvação, propósito. Quando essa palavra veio no meu espírito, eu estava falando com Deus, Senhor, é muito poder, Senhor. Hoje em dia você abre a internet, é o culto do poder sobrenatural. É o culto que abre as comportas do céu. É o culto disso, é o culto daquilo. Eu falo, Senhor, eu quero viver isso tudo, Senhor, eu quero ver o seu poder, a sua glória. E na mesma hora Deus me deu um soco no peito. Falou assim, larga de ser bobo. Enquanto você desejar o meu poder, você nunca vai experimentar a minha presença. Eu estou aí, cabeção, eu estou aí. Na mesma hora eu comecei a rir, a chorar no mesmo tempo. Falei, oh Deus, desculpa. Desculpa por negligenciar a aliança. Desculpa por negligenciar a tua presença. E Josafá negligenciava a aliança. Por mais que ele tinha temor, por mais que ele tinha sensibilidade com Deus, ele negligenciava a aliança, ele comprometia a aliança. É por isso que 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 2, Acabe prepara um banquete para Josafá. Manda matar não sei quantos bois. Faz um churrascão aí. Aquele de todo tipo de carne, você escolhesse, tinha lá na mesa, no banquete de Josafá. Tinha até coca zero com limão. Coca zero tinha lá. Mas o texto diz que Acabe prepara o banquete e tenta seduzir Josafá. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Tem mesas que é de propósito. Tem mesas que é de bênção. Mas tem mesas que a gente senta que é de sedução. Porque Jezabel estava na mesa. E sabe como você identifica uma mesa de Acabe? Sabe como você identifica as mesas que você está sentando, uma mesa de Acabe? É quando a mesa não há propósito. É quando a mesa te prepara para a guerra, para conflito. Você senta na mesa, começa para fulano, é isso, vale nada, é guerra. Você senta na mesa, ciclano é terrível, tribulado, não presta, é isso, é aquilo, é mesa de guerra, preparando você para a guerra. É mesa de Acabe, é mesa de sedução, é mesa tentando seduzir você, tentando ludibriar você. Sabe por quê? Porque Josafá sentou na mesa, foi seduzido, e quando ele chegou na guerra, Acabe é esperto. Ele falou, Josafá, eu vou me disfarçar aqui, mas você veste a roupa real e vai. Porque era costume o exército inimigo mirar somente no rei. Então, quando Acabe manda Josafá ir de veste real, Acabe estava colocando Josafá na linha de frente para morrer. Cuidado que tem mesa que você está achando que está sendo promovido, mas estão te levando para a morte. Cuidado que tem mesa que você tem sentado nesses dias, que você está achando que é promoção, que é avanço, que é crescimento, mas é morte, é sedução, está te levando para a guerra, para morrer. Mas tem uma mesa que não é a mesa de Acabe. É a mesa que 2 homens estavam no caminho de Emaús, Lucas 24, e de repente eles entram para dentro de casa. Um certo nazareno, cabelo de surfista, pega um pedaço de pão e parte esse pão na mesa. E o texto diz
que os olhos daqueles 2 discípulos se abriram. Por quê? Porque enquanto tem mesa de Acabe que leva para a morte, tem uma mesa de Cristo Jesus que te leva para o propósito, te leva para a vida, te leva para crescer, te leva para avançar. Mas Acabe esqueceu que Josafá era crente. Ele esqueceu que Josafá era crente. Josafá vira para Acabe e fala: vamos consultar a Deus. Ele está na mesa de Acabe, sedução, sendo levado para a morte. Mas deu ali porque o crente é aquele cara que às vezes desvia, mas ele é crente. Ele está desviado, ele fala: eu não posso estar aqui. Eu não vou, eu estou no lugar errado. Do nada dá um lapso de memória, nem que ele lembra que é crente. Ele fala: estou no lugar errado. Sabe quem te lembra disso? Não sei você, que já desviou. Eu creio que aqui ninguém desviou, em nome de Jesus nem vai desviar. Mas você conversa com quem já desviou. Ele vai falar: é verdade, pastor. Tem dia que eu estava lá no lugar que eu não devia estar. Mas algo aqui falou assim: esse lugar não é para você. Esse lugar não é para você estar. Assim foi Josafá, mesmo desviado, como Acabe estava desviado, mas Josafá conhecia Deus. E ele fala no versículo 4, no capítulo 18 de 2 Crônicas: vamos consultar a Deus. Sabe por quê? Porque a mesa de Acabe estava levando ele para a guerra, mas ele foi debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus. Porque tem Acabe, Nicolas, que acha que está te levando para morrer. Mas mal ele sabe. Mal ele sabe. Ele está achando que está te levando para morrer. Lembra de Mardoqueu? Amã vai lá: faz uma forca para Mardoqueu. Constrói uma forca para Mardoqueu. Do tamanho dele, do jeito dele. E quem foi parar na forca? O próprio Amã. Porque aquele que não tem uma aliança com Deus, ele está achando que está fazendo mal para você. Ele está achando que está preparando a sua morte, abrindo o buraco para enterrar você. Mas mal ele sabe que ele trabalha para Deus também, porque até o diabo trabalha para Deus. Mal ele sabe. Eu estou abrindo a cova do Nicolas, mas mal ele sabe que é a dele mesmo. Eu estou fazendo a forca do Nicolas, mal ele sabe que é para ele mesmo. É por isso, meu querido, que por mais sedutora que seja a mesa de Acabe, às vezes você está fraco, às vezes você está querendo desviar, mas presta atenção nisso. Se você consultar a Deus, a guerra que era para te matar vai ser a guerra que vai te promover. A guerra que é para parar o propósito de Deus na sua vida é a guerra que vai estabelecer o propósito de Deus na sua vida. E o rei Ciro falou: olha o rei. E Acabe e Josafá vai lá e grita: não sou eu. E pede socorro para Deus ainda. E Acabe está lá, disfarçado. De repente alguém solta uma flecha. E a flecha encontra Acabe. Acabe morre. Josafá não. Josafá permanece. Josafá continua. Oh, meu Deus. É por isso que quando você está debaixo da direção de Deus, você não vai cair no que prepararam para você, mas você vai experimentar o que o próprio Deus reservou: livramento, resposta, propósito, bênção e vitórias. Porque isso que acontece. Meu querido, você pode comprometer a aliança, mas aquele que fez a aliança, ele está ali, inabalável. É por isso que Josafá, mesmo dando essas vaciladas todas, Deus livrava ele ainda. Por quê? Porque a aliança de mim para Deus, ela pode ter umas variações, uns arranhões, mas a aliança de Deus para mim, não. Ela é intacta. Ela não muda. É por isso que sem você merecer, Deus está te abençoando, Deus está te livrando da morte. Você não merece nada, você é para você estar morto.
E Deus está te livrando. É por causa da aliança que Ele tem com você. Então Josafá, por causa da aliança que ele tem com Acabe, agora a gente entra aqui no texto, capítulo 3, o filho de Acabe, Jorão, lembra: rapaz, os moabitas estão querendo problema comigo, mas eu sozinho não tem jeito. Eu vou mandar um zap aqui para o rei de Edom. Ah, mas o rei de Judá tem aliança com meu pai. Eu vou mandar um zap para Josafá. Josafá não aprendeu. Ele foi enganado pelo pai, agora o filho de Acabe chama ele, ele vai de novo. Você lembra de alguém que às vezes erra no mesmo erro, depois erra no mesmo erro de novo? Não aprende com os erros? Está lembrando de alguém aí? Agora Josafá é levado para participar de uma outra guerra, por causa de uma aliança que ele não deveria ter feito. Até quando você vai lutar guerras por causa de aliança que não é para você ter feito? Até quando? Até quando você vai estar na mesma luta, nos mesmos problemas, por causa de aliança que não é para você ter feito? E ele vai, Josafá vai embora, vamos embora. E eles começam a andar, baixar, 7 dias, no deserto, no meio de um vale. De repente, Jorão, o filho de Acabe, olha e fala: acabou a água. Acabou a água. Será que Deus nos trouxe aqui para nos matar? Não tem mais água. Acabou a água, já estão no deserto, não tem água. Jorão, ele se volta contra Deus. Mas Josafá levanta e fala: não tem profeta aqui não? Sabe por quê? Em tempos de crise, se revela 2 tipos de pessoas. Aqueles que se voltam contra Deus, reclamando, murmurando, e aqueles que se voltam para Deus. Será que no meio dessa crise não tem um homem de Deus? Será que no meio desse problema não tem um homem de Deus? Será que no meio dessa circunstância não tem um homem de Deus? Quem é você no meio da crise? Quem é eu no meio das crises? Porque sempre tem um crente no meio das crises, né? Sempre tem. Sempre tem quem que acredita mais que você. Situações para, meu Deus, essa agora é para me matar. Mas levanta um e fala: não, vamos orar. Vamos buscar a Deus. Você está precisando de cura, a pessoa está falando: vamos orar. Está precisando de dinheiro, a pessoa está falando: vamos orar. Está precisando que o problema seja resolvido na hora, e a pessoa está falando: vamos orar. Eles vão até Eliseu. O problema é que aquele que não tinha aliança, aquele que não confiava em Deus, aquele que não tinha uma confiança, uma aliança com Deus, quando ele chega, Eliseu vira para ele e fala: o que tenho eu com você? Não olha na minha cara. Vai consultar os profetas do seu pai. Vai consultar os profetas da sua mãe. Se não fosse Josafá, eu não daria ouvidos o que você tem para falar. Sabe por quê? Isso aqui você tem que gravar no seu espírito. A palavra sempre irá em encontro daqueles que confiam. Na sua volta pode estar um filho de Acabe, que não acredita, que murmura, que é um incrédulo, que é um circunciso, que é um enviado do inferno. Mas se você é aquele que confia, essa palavra vai te encontrar. Quem sabe na sua casa, você é o único que acredita. Fica tranquilo que essa palavra vai te encontrar. Quem sabe no seu trabalho, você é o único que confia em Deus.
Deus está falando assim, eu não quero nem olhar para cá desse povo aí, do seu trabalho também não. Às vezes você sai de casa, meu Deus, eu tenho que olhar para cá do meu patrão. E Deus está falando a mesma coisa, meu Deus, eu tenho que olhar para cá desse cara que não acredita. Mas se você confia, a palavra vai te encontrar neste lugar também. A palavra vai te achar neste lugar também. E o profeta vai lá e fala, então bom, vamos lá. Traga um tocador de harpa aí para mim. Toca aí, pega aí. Aí trouxe o tocador de harpa. Ele começa a adorar, ele começa a cantar. E aí o texto diz que a mão de Deus vem sobre Eliseu. Sabe o que eu aprendo aqui? A adoração sempre vai anteceder um ambiente de vitória. Ah, você não entendeu. A adoração sempre vai preparar o seu ambiente de vitória. Em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá vai lutar novamente contra os moabitas. E o versículo 15, Deus diz, não tenha medo, essa luta não é sua. O versículo 21, Josafá fala com os músicos assim, músicos, cante, vão na frente cantando. E o texto diz que quando eles começaram a cantar, o Senhor veio e confundiu os moabitas. Sabe por quê? Em toda a circunstância de guerra, de luta, de desespero, a adoração sempre vai adiante, preparando o ambiente da vitória. Então, se está em guerra, adore. Se está difícil, adore. Se as coisas não estão do jeito que você quer, adore. Se a situação está apertando, adore. Adore. Pastor, está difícil na minha casa. Abre a sua boca, começa a adorar e começa a preparar o ambiente da vitória. Carlinhos, sabe por que algumas guerras não foram vencidas ainda? É porque Deus ainda não encontrou os verdadeiros adoradores que adorem em espírito, em verdade. Porque quando Ele encontrar, se prepare, porque as guerras já têm um prazo determinado para serem vencidas, para acabar. A sua luta tem um prazo estabelecido para acabar. Quando Deus encontra os adoradores, é Ele anunciando, o ambiente de vitória está chegando sobre este lugar. Ah, meu Deus. Fala com a pessoa do seu lado, adore. Fala com fé, adore. Adore de verdade. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus lá na frente, abrindo o caminho. É a adoração, gente, é o louvor que rompe o ambiente de guerra, que prepara um ambiente de vitória. Pastor, não consigo adorar. Ah, meu Deus, até os seres que respiram louvam o Senhor. Então respira, que você já está adorando o Senhor. Eu não tenho força para cantar, pastor. Então com o seu respirar, adore ao Senhor. Ah, meu Deus. Então o primeiro preparativo para a vitória chegar foi a adoração. O segundo, Eliseu fala, cave poços. Ô gente, falar para quem acredita é tranquilo. Agora falar para quem não acredita, ele está diante do Jorão, filho de Acabe, atribulado. Ele está diante do rei de Edom, que passava longe. A Bíblia não diz, mas a minha imaginação santificada me permite imaginar. Quando Eliseu manda eles cavar, eu imagino Jorão falando, esse profeta está doido. No meio de um vale, do deserto, o inimigo vindo ali. Ele está com o problema do inimigo, está com o problema da falta d'água, alguém está mandando de cavar. Edom falando, não entendeu nada, Edom, não estou entendendo nada, o rei de Edom. Nem sei quem é esse profeta, nem sei quem é esse Deus aí.
Mas aquele que acredita, imagina, falando: se vocês não vão, deixa que eu vou primeiro. Eu imagino Josafá começando a cavar, e eles pensando: eu não vou ficar para trás não, eu vou cavar também. Sabe por quê? Tem gente que não acredita, mas vendo você crendo, eles vão lá e fazer também. O problema é que quem acredita, muitas vezes, entra no mesmo balaio. A pessoa que acredita fala: ah, não tem como. Aí você vai lá e fala: é verdade, não tem como. Meu querido, se você acredita, fala: tem como sim, tem jeito sim, vai acontecer sim. Porque mesmo ela não acreditando, ela vai junto com você nessa. Ela vai na mesma fé que você. Ela vai junto. Ah, pastor, porque as pessoas não estão aceitando Jesus, não estão crendo, porque as pessoas não evangelizam, não acontece nada. É porque nós não acreditamos na mensagem que nós carregamos. Nós não acreditamos. A gente crê que Jesus transforma, cura, liberta, faz tudo. Mas a gente, vou evangelizar, não vou falar de Jesus, não vou falar. Porque se a pessoa não gostar, gente. Meu querido, Jesus falou que o mundo vai odiar vocês por causa de mim. Tem gente que odeia você por causa do seu jeito de ser. Porque você cresceu na vida. Porque você está vivendo coisas que ele queria viver. Isso é pouco, você ser odiado por isso. Mas quando você é odiado porque você prega a palavra de Deus, meu Deus, não tem prazer melhor. Pastor, eu não gosto de você por quê? Porque você prega Jesus. Meu querido, obrigado. Eu achei que é por causa que eu era um baixinho, magrinho, cabelo escuro. Obrigado que é por causa disso. Obrigado que é só por causa disso que você não gosta de mim, porque eu prego Jesus. Meu Deus. Eles vão lá e começam a cavar os poços. Abre poço aqui, abre poço lá. Sabe por quê? Porque eles estão no deserto. Eles estão no vale. O exército dos moabitas está ali, está vindo. Eles tinham que escolher. Eles tiveram que fazer uma escolha. Diante do deserto, diante do enfrentamento. Ou eu preparo o ambiente para o milagre, ou eu me entrego à minha falta de fé e à minha limitação. Ele tem que fazer uma escolha: ou cava ou morre. Ou cava e não experimenta o milagre. Ou cava e não vê a mão de Deus agindo. Qual é a sua atitude? Crê? Crê no que Deus mandou você fazer? Até mesmo aqui você fala: meu Deus, é coisa de doido, vou fazer isso nada. Vai para o monte, 40 dias de jejum, você fala: meu Deus, é coisa de doido. Faz 21 dias de jejum, é coisa de maluco. Meu querido, doido é você que não está afim de experimentar o poder de Deus. Doido é você que não quer experimentar mais de Deus. Mas Deus só faz por causa disso? Não. Deus não faz por causa disso, porque você faz jejum de 40 dias, não. Você pode fazer nada disso, ele vai fazer. Mas Deus tem o maior prazer quando Ele vê que alguém está querendo andar mais, fazer mais, se entregar mais, se doar mais. Meu querido, eu não sei como você está vivendo, eu não sei. Eu não sei como está a sua vida. Mas o que eu quero te dizer para você nessa noite: cave poços. Cave poços. Pastor, mas ninguém acreditava no que eu vou fazer. Cava poço, menino. Para de reclamar, cava poço. Pastor, mas está difícil, cava poço. Pastor, está insuportável, cava poço. Prepara o ambiente para o seu milagre. Prepara o ambiente para o seu milagre. A circunstância que estavam, as limitações que eles estavam enfrentando, iriam definir o destino deles, morte. Mas quando a palavra de Deus veio sobre eles, eles não eram mais definidos pelas circunstâncias, eles eram definidos por uma palavra. O que vai definir a circunstância que você está vivendo? As guerras? Ou a palavra de Deus está sobre a sua vida?
Porque o cenário estava preparado para o fim deles. O cenário todo ali, a falta de água, os moabitas vindo, era o cenário do fim. Era o cenário do ponto final. Mas eles falam, não, a circunstância não vai definir o meu destino. O que define o meu destino é a palavra que me alcançou. Eu vou cavar, eu vou abrir buraco, eu vou cavar poços. Porque a circunstância preparou o cenário para a minha morte, mas a palavra preparou o cenário para o meu milagre. Ah, meu Deus. Se cavar poços já era demais. Agora imagina o profeta virar e falar assim: olha, vocês não vão sentir vento, não vai chover. Eles falam, mas de onde que vai vir essa água, gente? Não vai ter chuva. De onde que a água vai brotar? De onde que a água vai vir? Sabe por quê? Uma coisa é eu e você obedecer vendo, sentindo. Outra coisa é obedecer sem ver, sem sentir. Uma coisa é você obedecer vendo Deus fazendo. Outra coisa é você continuar obedecendo quando você não está vendo nada acontecer na sua vida. Obedeci, Geraldo, cavei um poço, cadê a água? Pastor, eu estou obedecendo, eu sou fiel, eu venho na igreja, faço tudo, mas cadê o livramento, a vitória, a mudança na minha vida, cadê? Meu querido, obedecer vendo Deus fazendo é fácil demais. Agora obedecer sem ver, sem sentir, sem presenciar alguma mudança, aí sim. Vocês não vão ver a chuva, vocês não vão sentir vento. Eu quero ver vocês continuar cavando poço. Porque se eu e você estamos obedecendo para ver algo da parte de Deus, e só depois disso acreditar, isso não é obediência. Isso é conveniência. Mas quando obedeço sem ver, sem sentir, sem ver nada acontecendo, isso é fé, convicção. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está movendo o céu ao meu favor. Deus manda Noé fazer um navio gigante, 100 anos para construir o trem. Ele não viu nada. Ele não viu nem o céu com as nuvens escuras. Ele não sentiu nada. Ele só obedeceu. Mas quando a primeira gota de chuva caiu, ele estava com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, para livrar sua casa, livrar sua família. Meu querido, o silêncio da movimentação de Deus é o resultado do barulho da minha obediência. Barulho de obediência, o que é isso? Eu estou fazendo alguma coisa sem ver, sem sentir. Eu estou obedecendo, eu estou construindo, eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus. Deus não está fazendo, não vou servir mais, não vou fazer mais nada na igreja, vou soltar tudo para a igreja. Deus não está fazendo nada na minha casa, eu não quero mais servir a Deus, meu querido. Continua obedecendo, porque quando a gota de chuva cair, se prepare para experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Se prepara. Então não espera ver, não espera sentir os meus de Deus. Eu não quero saber de onde a água vai vir, Viviane. Eu estou cavando um poço, eu não quero saber se vai vir pela chuva, se Deus vai abrir um buraco debaixo do chão, eu não quero saber. O que eu quero é experimentar o milagre de Deus na minha vida. O que eu quero é preparar o ambiente para quando Ele chegar, está tudo pronto. Tem milagre que não chegou ainda, porque você não deixou pronto ainda. Em vez de cavar, você está esperando alguma coisa. Mas prepara o ambiente, porque quando ele estiver pronto, se prepare que você vai ouvir a movimentação do céu ao seu favor, ao favor da sua casa, ao favor dos seus filhos. Eu falo, Senhor, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias.
Eu quero participar disso. Por isso que eu não quero saber de onde vai vir a resposta de Deus. Eu não quero. De onde vai ser. Não quero. Deus, eu não quero saber de onde vai vir a sua resposta. Eu só quero estar pronto quando ela chegar. Está esperando os meios, gente. Pode esperar os meios de onde vai vir. Pode ficar olhando no zap, a ver se a resposta vem pelo zap, pelo e-mail, pelos correios, eu não sei por onde. Esteja você pronto para quando a resposta chegar, você poder experimentar a promessa de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus. Aí Eliseu fala no versículo 18, que tudo isso ainda é pouco aos olhos de Deus. Gente, ainda era pouco, Aparecida, tinha mais. Não, você não entendeu, gente. Tudo que você está esperando em Deus ainda é pouco. Deus tem mais. A sua obediência vai fazer você experimentar muito mais. Efésios 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você está esperando uma cura, Ele tem mais. Está esperando a porta se abrir, Ele tem mais. Não se contente, não fique satisfeito, porque não tem como servir um Deus grande, se contentar com aquilo que é superficial. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus deu a vitória para eles, por causa de uma pessoa, que mesmo vacilando, mesmo caindo, mesmo fazendo alianças precipitadas, estava aqui, confiando em Deus. Josafá. Eu não quero saber dos seus erros. Eu não sou guarda fiscal de erro de ninguém. Eu estou aqui para apontar um caminho para você. Josafá caía, mas quando o profeta Jeú chegava perto dele e falava: você errou, ele sabia o caminho de volta. O problema não é você errar, o problema é você continuar errando. Você vai errar muitas vezes, vai pecar muitas vezes, mas você precisa levantar e saber o caminho de volta. Pastor, por que eu estou pecando? Sai do pecado. Porque já saiu do pecado já. Já não tem mais temor, já não tem mais nada de Deus. Não tem mais nada. Porque uma coisa é eu pecar. Uma coisa é eu continuar pecando sabendo que eu estou pecando. Uma coisa é eu cair, eu errar, eu vacilar. Fala: ô Veraldo, eu errei. Ora por mim, ora, me ajuda a orar aqui, tu cair. Agora outra coisa, fala: Veraldo, rapaz, eu sei que eu estou pecando, estou fazendo, eu sei que eu estou pecando. Eu sei. Eu tenho consciência. Quem converte um CD já sabe que está pecando. Como que arrepende? Eu fico falando: Deus, como que uma pessoa se arrepende sabendo que está pecando, está pecando? Como? Como? Me dá uma resposta, eu também não sei. Mas eu sei como resolver. Começa a pedir a Deus temor. 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 Tenha temor. Tem situações que eu já errei. Antes de errar, quer dizer, eu estava no ambiente para errar. E quando eu ia errar, veio um peso, quase uma mão sobre mim assim, ó. Eu comecei a chorar. Falei: meu Deus, não vou fazer isso, tenho que sair daqui, eu não posso. Temor. Temor. Porque o problema é sair do pecado e percorrer o caminho da iniquidade. Josafá errou. Fez aliança que não devia. Precipitou várias vezes. Mas ele sempre sabia o caminho de volta. Porque diferente de Josafá, ele não tinha o que você tem, eu falei no início. A presença do Espírito Santo dizendo: Nicolas, sai disso, você está errado. Para com isso, você está errado.
capaz de fazer isso. Não, Josafá não tinha. Mas você tem. Como, Geraldo? A gente não escuta a voz do Espírito Santo. Como que a gente não dá ouvido a ele? Porque eu tenho certeza, se nós, como Josafá, entender, eu vou voltar para cá, né? Senão sai dali do negócio. Desculpa. Como Josafá, a gente entender que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, nós temos uma aliança com Deus. E ela é mais importante do que as minhas vontades, do que os meus prazeres, do que os meus desejos. Fica firme. Continua. Porque nós fomos selados pela promessa de Deus. Não tem por que você continuar no mesmo erro. Rompa com a casa de Acabe hoje. Você não precisa da casa de Acabe. Você não precisa sentar na mesa de Acabe. Geraldo, eu termino, deixa eu fechar aqui. Mesmo Jorão, incrédulo, demoniado, Edom, Josafá, errado por ter feito aliança com Acabe, Deus fez aquilo ali com eles, fez brotar água, e quando o sol bateu na água, deu um reflexo de sangue. Quando os moabitas achou que era sangue, eles foram. Quando eles foram, o exército de Edom, o exército de Israel, o exército de Judá, matou todo mundo. Mesmo os três, vão botar errado, Deus deu vitória, por causa do coração de Josafá, que é um coração que ainda estava em Deus. Imagina quando eu e você andar corretamente diante de Deus, preservando a aliança com Deus, vivendo o selo do Espírito. Imagina as vitórias que Deus tem para mim e para você. Imagina. Para eles, Deus fez brotar água, não sei de onde. Mas para você e para mim, para aquilo que você espera em Deus, para aquilo que você tem buscado em Deus, não importa os meios, só prepara o ambiente do milagre. Obedeça a voz de Deus. Cave os poços, que a sua boca seja uma boca de adorador mesmo. Começa a cantar dentro de casa, que espanta tudo, gente, espanta tudo. A tribulação vai embora, quando você começa a cantar, começa a adorar, vai tudo embora. Você põe com a Regina, você bota as músicas lá, né? Acho que ela está todo dia ali intercedendo. Ela vai limpar a casa, liga a música lá em cima, para os vizinhos ouvir tudo. Eu falei, isso aí, deve ser para preparar a vitória aqui para os vizinhos também, né? Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Quero chamar os nossos obreiros aqui na frente, nossos intercessores. Eu quero convidar você aqui na frente para ser ungido. Você quer ver uma vida debaixo de uma aliança, uma vida obediente ao Senhor. Você vai sair do seu lugar, nossos obreiros vão ungir você. Nossos obreiros vão colocar a unção em você, declarando sobre a sua vida que você é um homem, uma mulher de aliança com Deus. Sai do seu lugar, vem, receba a unção. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Deus Santo, nós rompemos nessa noite com a mesa de Acabe.
Nós rompemos nessa noite, ó Deus, com as mesas de sedução. Deus Santo, podem ter preparado, ó Pai, preparado o nosso cenário de morte. Podem estar nos levando para a guerra, para nos matar. Mas nós estamos debaixo, ó Pai, da direção do Senhor. E aquilo que prepararam para nós, ó Deus, não será para nós, ó Pai. Aquilo que forjaram para nós não será para nós. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Meu Pai, nós não sentaremos mais na mesa de Acabe. Nós não temos aliança com a casa de Acabe. A nossa aliança é com o Senhor. A nossa aliança é com Deus dos exércitos. A nossa aliança é com aquele, ó Pai, que dá vitória ao seu povo. Meu Deus, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos. Ah, Espírito Santo de Deus. Não importa, ó Pai, às vezes que estamos vacilando no Senhor, às vezes que nós estamos derrapando, Pai, às vezes, ó Deus, que nós estamos errando, meu Pai, nós queremos levantar e voltar para o caminho, ó Deus, voltar, ó Pai, para o caminho que não era para nós ter saído, voltar, ó Pai, a vivenciar a aliança que nós temos com o Senhor. O nosso erro, ó Pai, não vai nos levar para a morte, o nosso erro não vai nos levar, ó Deus, para a sepultura, porque, meu Pai, a Tua graça nos alcança nessa noite, a Tua graça nos envolve nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor era com Josafá, o Senhor também é conosco, ó Deus. O Teu Espírito está sobre nós, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito, ó Pai, que arranca, ó Pai, aquilo que não presta de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, não queremos comprometer a nossa aliança com o Senhor, Pai. A Tua palavra diz lá na carta de João: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que purifica. Ah, Espírito Santo de Deus, que privilégio que a gente tem de ser habitação do Teu Espírito, de ser habitação da Tua presença, de ser habitação, ó Deus, de quem o Senhor é, da Tua grandeza. Ah, Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, não para sentar na mesa de Acabe, não para ser seduzidos por Acabe, mas que nós possamos sair daqui hoje, preparar o ambiente da nossa vitória, preparar o ambiente da nossa resposta, preparar o ambiente da cura, o ambiente, ó Deus, do milagre. Se for para cavar, nós vamos cavar. Se for, ó Deus, para abrir, ó Pai, com portas, nós vamos abrir com portas. O que nós queremos é obedecer a Tua palavra, ó Pai. O que nós queremos é obedecer a Tua palavra. Oh, oh, Espírito Santo de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que quer dizer diante da igreja, declarar diante da igreja que Ele é o Senhor da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Fala: pastor, eu nunca fiz essa oração, eu nunca tive esse momento. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você quer renovar sua aliança com Deus. Quem sabe você não voltou, quem sabe você não retornou, mas você quer renovar sua aliança com Deus. Você quer viver uma aliança com Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você.
Vamos declarar na sua vida. Declarar que você é filho amado. Pastor, eu quero viver uma aliança com Deus de verdade. Eu quero obedecer o Senhor de verdade. Até hoje eu brinquei muito. Até hoje eu só ia na igreja. Eu só frequentava os cultos. Mas eu quero mais, porque o Senhor tem mais para mim. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar por você. O pastor sabe das pessoas que são. Deus mostra. Mas a responsabilidade é sua, não é minha. Meu papel é pregar a palavra. Se Deus permitir que você tenha outras oportunidades, não deixa passar. Eu não sei se amanhã a gente vai estar aqui. Amanhã pertence a Deus. Mas se você tiver outra oportunidade, dá esse passo de fé. Amém? Dá as mãos, a pessoa está do seu lado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor renova a força dos cansados, Pai. O Senhor estabelece, ó Deus, Deus Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Continua conduzindo o teu filho, ó Deus, direcionando. Assim como você foi, ó Pai, com Josafá, esteja com Gabriel, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, que dentro da sua casa, ó Pai, ele será a voz, ó Pai, que Josafá foi no meio do deserto. Aqui há um homem de Deus, e ele levará a resposta para dentro do seu lar, ó Pai, da sua família. Eu abençoo e declaro sobre a vida do seu filho, ó Deus, o mesmo Espírito, ó Deus, que fez o milagre naquele vale, vai fazer através da vida do Gabriel, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós bendizemos o teu santo nome. Deus Santo, prepara uma mesa para nós durante a semana. Uma mesa que não é a mesa de Acabe. A mesa que não é mesa de sedução, mas é mesa de promessa. É mesa de palavra, de propósito. É mesa que abre os olhos. É mesa que queima o coração. Deus Santo, que durante a semana eles possam, Deus, vivenciar, Pai, aquilo que a aliança que nós temos com o Senhor pode proporcionar. Porque Hebreus vai dizer que a promessa, ela é superior. Ela é maior. Que a graça e o amor e a presença do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa, todos os dias, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos uma igreja. Dá um abraço, pelo menos 5 pessoas aí. Que Deus te abençoe.